São Bento está visitando sua casa hoje. Receba a bênção em seu lar. Hoje você descobrirá por que este vídeo encontrou você exatamente agora. A presença espiritual de São Bento se aproxima do seu lar de forma tão intensa que ignorar este momento significaria perder uma oportunidade rara de proteção e transformação. A visita espiritual que muitos esperam por anos está acontecendo para você neste instante. Quando a oração começar, sinais de serenidade e libertação surgirão de maneira perceptível. O que será revelado adiante mostrará como a cruz sagrada age quando um coração se abre com sinceridade. E por que tantas pessoas relatam mudanças profundas depois de ouvir esta bênção até o final. A força desta oração foi preparada para agir na sua casa como um raio de proteção que percorre cada canto, dissipando presenças contrárias, medos silenciosos e cargas emocionais acumuladas. O poder da intercessão de São Bento será conduzido com profundidade espiritual, revelando verdades pouco comentadas sobre como sua proteção se manifesta e por que sua visita jamais é comum. Você sentirá a diferença entre uma simples oração e o impacto real de uma invocação feita com autoridade. Ao longo do vídeo, você ouvirá um trecho especial que muitos descrevem como o ponto em que a atmosfera muda completamente. Esse momento é tão significativo que não poderá ser antecipado aqui, mas você precisa saber que ele marcará a maior virada de proteção para o seu lar. Também será mostrado um sinal claro de que São Bento confirmou sua presença espiritual, e você reconhecerá esse sinal instantaneamente quando ele surgir. Prepare-se, porque aquilo que será revelado fará você perceber que esta oração não é apenas uma bênção, mas um chamado direto, específico e destinado ao seu dia de hoje. Não saia antes da bênção final. É nela que a visita espiritual se conclui, e é nela que a maior parte da proteção se estabelece. O sinal de que você foi chamado hoje por São Bento começa muito antes da oração iniciar. Ele surge no instante em que algo dentro de você percebe que esta mensagem chegou de forma precisa, quase cirúrgica, como se tivesse sido colocada no seu caminho no momento exato em que você precisava. Quando a proteção espiritual se movimenta, o coração reage antes que a mente compreenda, e essa reação interior é o primeiro indício de que a visita espiritual está acontecendo agora. Esse tipo de chamado não depende de coincidências, algoritmos ou curiosidade. Ele ocorre quando Deus permite que a intercessão de um santo alcance alguém que precisa de fortalecimento imediato, e essa permissão sempre chega acompanhada de um impulso interno, que convence mesmo em silêncio que algo maior está acontecendo. A presença de São Bento costuma se manifestar em dias em que a alma carrega peso acumulado. Às vezes é uma inquietação que não tem nome. Às vezes é exaustão emocional. Às vezes é uma sensação de que algo precisa ser alinhado antes que situações se agravem. Quando a vida se torna densa e quando forças externas pressionam de maneira contínua, a tradição espiritual descreve esse movimento como um chamado de proteção. É nesses momentos que a visita espiritual de São Bento é enviada, não para causar impacto superficial, mas para interromper desgastes que estavam avançando em silêncio. Esse chamado também se confirma quando você sente que não gostaria de sair do vídeo, mesmo sem saber exatamente o porquê. Esse impulso é o selo espiritual que acompanha experiências verdadeiramente direcionadas. O coração reconhece antes da mente compreender. Você foi guiado até aqui porque há algo que será tocado profundamente. Algo que precisa de luz, clareza e firmeza. Quando a presença espiritual de São Bento se aproxima, ela não chega para observar. Ela chega para agir. Ela chega para colocar ordem onde existe confusão, para iluminar o que estava obscurecido e para afastar o que não pertence à paz. À medida que você permanece aqui, a compreensão sobre essa visita se aprofunda. Nada no mundo espiritual se move sem propósito, e nenhuma proteção enviada chega sem necessidade. A partir deste ponto, você começará a perceber por que essa presença é tão significativa e de que forma ela se conecta diretamente com a história e a força de São Bento, preparando você para entender como essa intercessão pode transformar o ambiente em que você vive.
e fortalecer áreas da sua vida que vinham pedindo socorro silencioso. A força de São Bento na história se revela muito além da figura tradicional de um monge recolhido. Ele se tornou um sinal vivo de resistência espiritual, em uma época marcada por perseguições internas, conflitos invisíveis e influências que tentavam desviar aqueles que buscavam a Deus. Sua vida registrou feitos que ultrapassam o simbolismo e entraram para a história da Igreja como demonstrações concretas de proteção divina. Entre elas está o episódio em que tentaram envenená-lo enquanto ele liderava uma comunidade que crescia rapidamente. Ao abençoar o cálice, a taça se rompeu diante de todos, como se o mal tivesse sido expulso pela força da bênção. Esse acontecimento não foi contado como um milagre isolado, mas como evidência da autoridade espiritual que acompanhava sua presença. A repercussão desse episódio criou um marco entre os monges da época. Eles compreenderam que São Bento não representava apenas um líder sábio, mas um instrumento direto da providência divina. Sua oração tinha peso. Sua presença afastava ataques que não podiam ser explicados apenas pela lógica humana. Isso fez com que sua figura se tornasse referência sempre que ambientes estavam carregados. Quando famílias enfrentavam perturbações contínuas ou quando pessoas sentiam opressões que não sabiam nomear. A história registrou inúmeros relatos de transformação imediata quando sua bênção era invocada com fé, criando uma tradição sólida de confiança em sua intercessão. Os monges que conviveram com ele deixaram escritos que revelam a profundidade dessa autoridade espiritual. Eles relatavam que sua simples chegada alterava o ambiente. Tensões cessavam, brigas se dissolviam, inquietações desapareciam. E a serenidade se instalava como se uma camada invisível de proteção cobrisse o espaço. Esses relatos foram preservados porque descreviam algo que se repetia de forma consistente. A presença de São Bento não era simbólica, era real, perceptível e transformadora. Por isso sua intercessão continua sendo buscada até hoje, especialmente em momentos em que forças contrárias tentam se aproximar da vida de alguém. Compreender esse histórico é reconhecer que a visita espiritual de São Bento não ocorre sem propósito. Ela sempre chega quando há algo que precisa ser protegido, reorganizado ou libertado. Agora que você conhece a raiz da sua força e entende o impacto que sua presença causou ao longo dos séculos, está preparado para compreender por que essa visita pode produzir efeitos imediatos, dentro do seu lar, e por que o que está prestes a acontecer tem potencial para mudar a atmosfera da sua casa de forma profunda. A visita espiritual de São Bento traz proteção imediata, porque seu nome carrega um fundamento ligado à cruz sagrada e à autoridade que Deus confiou a ele diante das forças que perturbam o espírito humano. Quando essa presença se aproxima, ela não age de forma abstrata. Ela atua como um instrumento que reorganiza aquilo que estava desajustado e interrompe influências que vinham afetando sua vida sem serem percebidas claramente. A força dessa proteção age simultaneamente no ambiente, nas emoções e nos pensamentos, criando um campo espiritual que impede que tensões se intensifiquem ou que inquietações continuem se expandindo. A tradição beneditina ensina que a atuação espiritual de São Bento se manifesta de maneira direta quando alguém está emocionalmente cansado, espiritualmente fragilizado, ou quando o lar absorve desgastes silenciosos. Essa proteção não precisa de objetos físicos, porque sua essência está na autoridade espiritual que o acompanha desde sua missão monástica. Ao invocar seu nome com fé, inicia-se um movimento que atravessa a casa como uma corrente de luz, desfazendo a densidade acumulada e abrindo espaço para que a paz volte a circular. Pessoas que convivem com sensações de opressão, irritabilidade constante ou angústias sem explicação costumam perceber a diferença de forma marcante após a oração. Essa mudança ocorre porque a presença de São Bento atua como um escudo que interrompe padrões negativos e neutraliza influências que drenam energia emocional. A história registra momentos em que sua intercessão transformou ambientes inteiros. E essa força continua ativa porque aquilo que é espiritual não se limita ao tempo. A proteção imediata se manifesta como clareza repentina
como leveza que substitui o peso ou como sensação de ordem que retorna depois de períodos de caos interno. É como se a presença dele reorganizasse o que estava fragmentado e firmasse novamente aquilo que havia se enfraquecido. Quando essa visita acontece, o lar passa por uma restauração silenciosa. A atmosfera se torna mais leve. Os pensamentos ficam menos dispersos e a paz volta a ocupar o espaço consumido por tensões invisíveis. Essa atuação não depende de entendimento racional, mas de abertura espiritual. Quando a presença de São Bento se aproxima, ela age mesmo sem ser vista. Agora que você compreende o motivo e a profundidade dessa proteção, está pronto para aprender como preparar sua casa para receber essa visita de forma plena, permitindo que ela alcance cada área que precisa de luz. Preparar a casa é gesto simples, mas decisivo, porque estabelece o terreno onde a luz age com maior intensidade. Esse preparo não envolve rituais complexos, mas uma disposição interior que abre espaço para que a presença espiritual encontre receptividade. A preparação começa com o silêncio. O silêncio suspende o tumulto mental e cria abertura para que a proteção se manifeste com clareza. Quando o ambiente se aquieta, o coração se torna mais sensível e a presença divina encontra caminho para atuar. O segundo movimento desse preparo está ligado à intenção. A intenção sincera define o alcance da proteção. Quando você identifica aquilo que pesa no cotidiano, o desgaste emocional, ou o que perturba sua paz, esse reconhecimento cria uma linha direta entre sua necessidade e a ação espiritual que acontecerá. A preparação verdadeira ocorre quando você se coloca diante de Deus com transparência, admitindo o que precisa ser purificado e pedindo que a luz de São Bento alcance essas áreas. Essa clareza interior facilita o movimento espiritual e fortalece o ambiente que será abençoado. O terceiro passo consiste em permitir que a presença espiritual encontre liberdade para agir. Muitas vezes, a mente tenta questionar ou duvidar do que está acontecendo, criando ruídos que diminuem a abertura interior. Quando você decide confiar, o ambiente se ajusta. A atmosfera começa a mudar e aquela sensação de densidade que pairava sobre o lar se dissolve. A preparação não é sobre ações externas, mas sobre criar espaço para que a luz encontre terreno fértil. Ao respirar profundamente e abrir o coração, o ambiente entra em sintonia com a graça. Ao completar essa preparação, sua casa se torna um espaço receptivo, pronto para receber a oração guiada que marcará a visita espiritual de São Bento. Esse preparo permite que a luz percorra cada canto do ambiente e alcance áreas ocultas ou negligenciadas pelo tempo. A partir deste ponto, a presença espiritual começa a se intensificar, preparando você para vivenciar um dos momentos mais profundos deste vídeo, quando a oração guiada iniciará um processo de purificação e proteção que atuará diretamente sobre sua vida e seu lar. A oração guiada marca o momento em que a presença espiritual de São Bento se manifesta com maior intensidade. Durante essa condução, a luz encontra caminho para agir de forma direta e profunda. Cada palavra inicia um movimento interno que reorganiza emoções. A oração desacelera tensões acumuladas e cria espaço para que a proteção penetre nas áreas mais sensíveis da sua vida. Ela age como corrente que percorre o ambiente, tocando o que estava sobrecarregado, despertando o que estava adormecido e desfazendo o que não pertence à paz. Ela conduz o coração a um estado de entrega, permitindo que a presença espiritual haja sem obstáculos. A força da cruz sagrada se torna evidente à medida que a narrativa avança. A visualização mental das palavras cria uma ponte entre o que é dito e o que é sentido. É nesse ponto que o ambiente começa a se transformar de forma silenciosa, porém perceptível. Sentimentos de angústia, medo ou confusão perdem espaço, como se algo estivesse deslocando sombras internas para abrir caminho à luz. Não é só ouvir, mas permitir que ecoe. Essa oração age espiritualmente e emocionalmente. Ela alcança regiões da mente que carregavam cansaço, alivia pressões acumuladas e restabelece equilíbrio onde havia instabilidade.
A presença de São Bento se torna manto que protege e firma o ambiente. A cada frase, a energia se reorganiza e aquilo que estava pesado se dissipa. A oração guiada cria caminho de libertação que exige apenas permitir que aconteça por inteiro. Você será conduzido por entrega, limpeza e fortalecimento. A entrega abre o espaço, a limpeza remove o que impede a luz e o fortalecimento estabelece a proteção. É nesse ponto que a atmosfera muda com maior intensidade. Muitos relatam sentir alívio físico, como se algo fosse retirado do peito ou como se o ar ficasse mais leve. Essa sensação corresponde à movimentação espiritual que acompanha a oração. Ao final deste processo, sua casa estará preparada para receber a bênção mais profunda de toda a experiência. A oração estabelece as bases para a proteção final de São Bento. Ela sela o que foi iniciado e prepara você para o momento de maior poder espiritual deste vídeo. A bênção final representa o ponto mais elevado da experiência. Nela, tudo o que foi preparado se concentra e se manifesta plenamente. Durante esse momento, a presença espiritual se estabelece com autoridade, criando escudo que envolve sua casa e sua vida. A bênção não é apenas encerramento, mas consagração. Ela sela o ambiente, protege os caminhos e fortalece o espírito com profundidade. Aquilo que estava instável encontra sustentação. Aquilo que estava ameaçado encontra segurança. Aquilo que estava ferido encontra repouso. Quando a bênção é pronunciada, a cruz sagrada é direcionada simbolicamente para cada área que necessita de proteção. A força espiritual percorre o lar, identificando o que precisa ser afastado e restaurado. Essa ação não exige esforço da sua parte. Ela acontece por autoridade divina. Seu papel é permanecer presente e permitir que a luz finalize o que começou. Influências que perturbavam sua paz começam a perder força definitivamente. O ambiente carrega nova estabilidade, que permanece mesmo após o vídeo terminar. A tradição descreve momentos assim como divisores de caminho. Depois da bênção, muitos percebem mudanças imediatas, silêncio mais leve, tranquilidade ao respirar, clareza interna. Isso ocorre porque a visita espiritual de São Bento não passa sem deixar marcas. Ela reorganiza o que estava desalinhado e fortalece o que precisava de sustentação. Sua presença estabelece um antes e um depois, e essa transição pode ser sentida tanto no interior quanto no exterior. A bênção final é também o instante em que a presença espiritual confirma que a visita foi concluída. Essa confirmação não é verbal, mas perceptível. Ela se manifesta como sensação de segurança que se instala sobre o lar, como se uma camada de proteção envolvesse o ambiente por completo. É nesse ponto que o processo iniciado na introdução se encerra e a nova atmosfera do lar se firma. Essa força permanece atuando de modo silencioso, protegendo sua casa, sua família e seus caminhos. Agora que a bênção está prestes a ser estabelecida, é essencial compreender como manter essa proteção ativa nos dias que virão. A próxima etapa mostrará como preservar o que foi recebido hoje para que a luz continue agindo e fortalecendo sua vida de forma contínua. A continuidade espiritual após a bênção é o que transforma este momento em processo duradouro. A proteção recebida hoje não se dissolve com o término do vídeo. Ela se mantém ativa enquanto você sustenta o ambiente interior que permitiu sua entrada. A presença de São Bento permanece por algum tempo após a visita espiritual. Porém, ela se fortalece ou enfraquece de acordo com a sintonia que você escolhe manter nos dias seguintes. A continuidade não é complementar. É fundamental para garantir que a luz estabelecida hoje permaneça firme e produtiva em sua vida. O primeiro movimento dessa continuidade está no recolhimento breve diário. Separar instantes para respirar profundamente e reconhecer a serenidade instalada cria elo direto com a proteção recebida. Não exige palavras elaboradas. A simples atitude de fechar os olhos, acalmar a mente e lembrar da luz que percorreu o ambiente reativa a força depositada. Assim você mantém o lar estável,
e impede que tensões externas invadam novamente o espaço purificado. O segundo movimento consiste em retornar a esta oração por 7 dias consecutivos. Essa repetição não é vazia, ela aprofunda a proteção. Cada vez que você escuta, a presença de São Bento encontra novas brechas para agir e afastar o que tenta permanecer. A continuidade fortalece o que já foi limpo, amplia o que já foi iluminado e consolida o que já foi protegido. 7 dias representam um ciclo espiritual completo, capaz de transformar o ambiente e o interior de quem recebe. O terceiro movimento envolve permitir que a paz conquistada se manifeste no cotidiano. A proteção espiritual se torna mais forte quando suas atitudes refletem a serenidade que deseja manter. Escolher calma quando o externo provoca tensão. Escolher silêncio quando a mente tenta se dispersar. Escolher crença quando o medo tenta tomar espaço. Cada escolha reforça a luz instalada e impede que influências negativas retomem terreno. Assim, a proteção se torna estilo de vida. Quando esses movimentos são aplicados com constância, a presença espiritual cresce. Ela se espalha pela casa, se firma no coração e se torna parte natural do seu dia. A continuidade molda a rotina, protege caminhos e fortalece a mente. Agora você está preparado para vivenciar o encerramento da experiência, onde a atmosfera de paz será conduzida a estado final de estabilidade e repouso, garantindo que nada interrompa o que foi construído até aqui. O encerramento desta experiência precisa manter viva a paz instaurada ao longo do vídeo e preservar a conexão profunda entre você, sua casa e a presença espiritual que visitou o lar. Este momento final não é só conclusão. Ele funciona como ajuste silencioso que fixa tudo o que foi recebido, garantindo que a luz permaneça ativa e a serenidade não se dissipe com as agitações do dia. A atmosfera que envolve o ambiente ainda está sensível. E essa sensibilidade exige encerramento cuidadoso, conduzido com calma e consciência, para que nada interrompa a estabilidade alcançada. À medida que o encerramento se aproxima, a mente desacelera. O corpo responde à tranquilidade que percorreu o vídeo, e o espírito encontra repouso na certeza de que algo significativo ocorreu hoje. A mudança interior não depende de gestos grandiosos. Ela se manifesta na respiração mais leve, na sensação de alívio que se espalha pelo peito e na impressão de que a casa retomou o estado natural de equilíbrio. Esse momento serve para reconhecer que a visita espiritual não foi imaginada nem simbólica. Foi real e deixou marcas claras no ambiente e no interior. O silêncio deste encerramento não é vazio. Ele é espaço onde a luz permanece. É nesse silêncio que a presença de São Bento continua agindo, mesmo quando as palavras cessam. Sua atuação não termina com o último som. Ela continua trabalhando nas áreas que precisam de restauração, protegendo caminhos, fortalecendo emoções e reorganizando energias dispersas. Por isso, o final deve ser absorvido com atenção. Ele transforma toda a experiência em estado duradouro de proteção. O encerramento consolida o elo criado durante a oração. A partir deste ponto, a casa carrega nova vibração, mais limpa, estável e alinhada com a paz. Ao permanecer presente neste momento final, você permite que essa vibração se fixe nas paredes, nos objetos e na atmosfera. Assim, o lar se transforma em espaço protegido e a presença espiritual encontra morada por mais tempo. Essa estabilidade gera clareza, afasta inquietações e impede que tensões externas dominem novamente o ambiente. Ao concluir esta experiência, você se despede do vídeo, mas não da proteção recebida. A luz permanece ativa, o escudo espiritual continua firme e a tranquilidade conquistada permanece à disposição sempre que você retornar a ela. Agora você está preparado para seguir com casa mais leve, coração mais forte, e a certeza de que a presença espiritual que visitou seu lar ainda caminha ao seu lado.